Vamos lá, meus amigos, vamos lá. O Bolsonaro reagiu contra o STF, contra a exigência que o STF fez ao Senado Federal para a abertura da CPI, da tal CPI contra o governo Bolsonaro, para ser bem claro. Vamos acompanhar a resposta do presidente e já a gente comenta, solta aqui as nossas análises e opiniões. Bora lá. Monocraticamente, presta atenção que é importante, pessoal. Mandando, determinando que o Senado Federal instale a CPI da Covid contra o presidente Jair Bolsonaro. É exatamente isso. A CPI não é para apurar desvio de recursos de governadores. É para apurar, segundo lá está na ementa do pedido de CPI, omissões do governo federal. Ou seja, uma jogadinha casada. Barroso, bancada de esquerda do Senado, para desgastar o governo. Eles não querem saber do que aconteceu com os bilhões desviados por alguns governadores e alguns poucos prefeitos também. Agora, detalhe. Lá dentro do Senado, tem processo de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Tem ou não tem? Eu quero saber se o Barroso vai ter coragem moral de mandar instalar essa CPI, esse processo de impeachment também. Pelo que me parece, falta coragem moral para o Barroso e sobra ativismo judicial. Não é disso que o Brasil precisa. Vivendo um momento crítico de pandemia, pessoas morrem, e o ministro Supremo Tribunal Federal faz politicalha junto ao Senado Federal. Barroso, nós conhecemos o teu passado, a tua vida, o que você sempre defendeu, como chegou ao Supremo Tribunal Federal, inclusive defendendo o terrorista Cesare Battisti. Então, use a sua caneta para boas ações em defesa da vida e do povo brasileiro, e não para fazer politicalha dentro do Senado Federal. É isso aí, meu presidente. Se tiver moral, um pingo de moral, ministro Barroso, mande abrir o processo de impeachment contra alguns dos seus companheiros do Supremo Tribunal Federal. Boa, garoto! É isso aí, doutor! Vai. Pois é, falta coragem moral nessa politicalha, nesse ativismo judicial que acontece dentro do Supremo. Olha, quando se põe o nome CPI da Covid, qualquer brasileiro comum, principalmente o brasileiro comum mesmo, que é a vítima de toda a ação, dos governantes, de todos os decretos, e vítima da roubalheira também que aconteceu durante esse momento pandêmico. Então, qualquer brasileiro vai entender que vai ser uma CPI para investigar prefeitos e governadores, roubalheiras, desvios, etc., a incompetência daqueles que estão na ponta aí no combate ao vírus. É isso, mas não. É uma CPI para investigar omissões do governo federal, investigar o próprio Jair Bolsonaro. Aí que eu começo a entender as coisas. É a politicagem 2022 começando. Que negócio, o Bolsonaro já suportou tudo, vai ser mais uma coisa que ele vai suportar, vai passar e vai vencer, vai sair com mais credibilidade. Porque essa gente já tentou de tudo. Então partiu para o ridículo. CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, ou seja, o parlamento ganha poder de abrir inquérito e investigar. Para quem não sabe, em uma CPI é possível convocar Ministério Público, quebrar sigilo, é aí que eles vão tentar infernizar a vida do Bolsonaro, meu irmão, pode acreditar. Mas aí, o Bolsonaro, claro, ele fica tranquilo nessa questão, mas o que incomoda tanto a ele como o seu eleitorado, você que gosta do Bolsonaro, vota no Bolsonaro, é a malandragem que vai ocorrer, os oportunismos, a demonização através de narrativas. E vai acontecer isso. Eles vão levantar a história de que tem um erro, alguém errou no combate à pandemia e vão querer apontar para o Bolsonaro. Só que eles vão inventar esses erros, eles vão criar os erros, as irresponsabilidades e vão colocar no colo do Bolsonaro. Vai ser assim. Eles vão inventar que o Bolsonaro não fez nada, eles vão pegar os problemas, por exemplo, de Manaus ou de qualquer outro estado aí que teve problemas e vão colocar no colo do Bolsonaro.
Claro que o Bolsonaro tem sua defesa, e a maior delas é o decreto do a liminar do STF, em que concede toda a autonomia, preferência e responsabilidade do combate à pandemia aos prefeitos e governadores. Não, Bruno, isso não é verdade. É verdade. Eu acho, né, meu pai fala muito isso, né? O STF deve estar super arrependido disso. Deve estar super arrependido, mas não tem como voltar atrás. Para você ter ideia, esses que ficam aí falando não é verdade, não é bem assim, você pode pegar eles aí no pulo do gato. Pouco tempo atrás, alguns tribunais de justiça de estados aí, no Rio de Janeiro, por exemplo, estavam aí barrando os decretos dos prefeitos. No próprio jornal Hoje da Globo, eu assisti um vídeo aqui na internet, acho que era Maju mesmo, estava falando lá, o STF deu autonomia total para prefeitos e governadores. Ou seja, quando a ocasião é boa, eles falam a verdade. Então tem as provas, a Globo assume, né? Os esquerdistas assumem que o STF deu autonomia para prefeitos e governadores. Acabou! E quando acontece algum problema no Estado, por incompetência e irresponsabilidade daquele que tem ou deveria ter a responsabilidade de conduzir sua cidade ou Estado, culpam o Bolsonaro. O Bolsonaro não fez nada. O Bolsonaro tem que ter um plano aqui, fazer o plano nacional, etc. Tipo, aí o jogo muda, aí a decisão do STF não existe. Isso é coisa de gente malandra, isso é um jogo contra Bolsonaro. Deixaram o Bolsonaro sem saída, entendeu? Então só restou para essa gente a mentira, essas loucuras. Eu fico preocupado, tem uma CPI, parlamentares, a mentira pode prevalecer. A gente quer que a mentira seja verdade. Vai ser. Que merda, hein? Agora, é hora de fazer isso? Muitos dizem que não. Temos outras preferências, ainda estamos aí na pandemia, etc. Vai instaurar uma CPI e contra o alvo errado. O que rouba os bilhões não é investigado, mas quem doa os bilhões será investigado. Não está certo isso não. Não! É o que então? É porque ele falou de cloroquina? É porque ele mergulhou sem máscara? É porque ele foi lá fazer o lançamento do foguete sem máscara? As notícias estão aí, né? Tudo que o Bolsonaro fez de bom, obra que seja, lançamento, inauguração, a manchete é lá. Sem máscara, Bolsonaro inaugura, né? Sem distanciamento, Bolsonaro muda o Brasil. Sem distanciamento e sem máscara, em um ato irresponsável, Bolsonaro alavanca os projetos, as reformas no Brasil. Então, tipo assim, o problema é que está sem máscara. Né? Dei exemplos aqui, lógico que né, nem no decorrer da matéria vão elogiar uma obra, um feito, uma melhora do Brasil. Aliás, nos momentos de pandemia ficou difícil conduzir o Brasil, mas antes da pandemia, o Brasil mês a mês só avançava, crescia e enchia de expectativa o país. Mas a pandemia chegou e aconteceu o que aconteceu. Mas é isso. E o que eu mostrei ontem aqui, a Globo aglomerada. Aliás, tem Bolsonaro também, que já chamou a atenção da mídia. Esse pessoal diz que eu tô errado e você tem que ficar em casa. Agora eu pergunto, o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Bolsonaro! Mito! O que vocês estão fazendo aqui? Não estão com medo do coronavírus, não? Eu não estou. Vão pra casa! Todo mundo sem máscara! Eles conhecem a verdade. Então o que é isso? Jornalistas podem, jornalistas são de aço. O vírus sabe, não, isso aqui não pode, porque isso aqui ele é um serviço essencial. Então eu vou pro outro lá, que está na rua e não está fazendo um serviço essencial. E o João Dória, Bruno Covas, no segundo turno, comemorando. Não, porque ali não era uma comemoração, era uma coletiva de imprensa. Você está vendo a imagem aí. Meu Deus do céu. Vão responsabilizar o Bolsonaro, mas eles mesmos praticaram tudo isso. Né? Foram correr na praia também, né, o senhor jornalista da Globo News? Então, não dá para entender. É mais uma CPI para implicar, infernizar a vida do Bolsonaro. É aí que está o jogo de 2022. Porque nessa CPI também, eles vão poder convocar ex-membros, ex-ministros do governo, como por exemplo o Mandetta. E aí é a hora do ibope do Mandetta. Ou seja, vão jogar vitrine, vão jogar luz
para o Mandetta para fazer um confronto direto com o Bolsonaro, né, para tentar agarrar voto de militância. É isso aí, nós temos alguém aí para peitar. Para o Mandetta tentar ascender aí nas pesquisas eleitorais ou reforçar qualquer tipo de chapa frente ampla de picaretas, esse é o meu entendimento. Essa frente ampla, o dia que chegar na campanha, ou até mesmo no poder, numa imagem surreal, eles vão se pegar, eles vão se matar, um vai querer comer o outro vivo lá, um vai querer roubar mais do que o outro, esse é o meu entendimento. Tá? Mas o Mandetta, né, será o momento dele, a CPI do Covid, a CPI contra o Bolsonaro. Mas o Mandetta também, né, ele vai se lascar nisso aí, porque é o cara que estava jogando sinuca, é o cara que deixou o ministério abraçando e abraçando seus amigos funcionários, quando ao mesmo tempo pedia o distanciamento. Olha a hipocrisia aí. É aquele que falou também, o vírus vem como poeirinha, restinho, todo mundo vai pegar esse trem para todo mundo. O Mandetta disse isso. Então, vamos ver o que acontece. Então, no meu entendimento, isso é só uma ação para implicar, infernizar a vida do Bolsonaro e tentar colocar holofotes em possíveis candidatos para 2022, como o senhor Henrique Mandetta. Tá certo? Eu não sei a sua visão, essa é a minha análise, meu comentário, simples, mas vou deixar aí aberto aí para você comentar. Deixa o like também, compartilhe o vídeo. Um ótimo, maravilhoso final de semana para todos vocês. Deus abençoe a todos. Quero agradecer aqui todos aqueles que contribuíram e contribuem ainda com o nosso projeto, seja pelo Apoia-se, seja pelo Pix. A chave está aparecendo aí, esse e-mail na tela, brunojohnson@bol.com.br, tá? Então, meu muito obrigado mesmo por cada colaboração. Voltaremos provavelmente na semana que vem com um vídeo novo. Um forte abraço, meu nome é Bruno Johnson, comunismo aqui não. Vamos nessa!